Bom dia a todos. Hoje começamos mais um episódio do nosso programa Next Gen da TMA. Hoje com o caso do Grupo Chain, a recuperação judicial e todo o desenvolvimento dela, até a conclusão, falimentar no final. Hoje nós agradecemos já primeiramente aos nossos mentores que auxiliaram todo o trabalho. Sem os mentores, o nosso trabalho fica completamente, talvez, inviável. Então, já agradecendo a Rafael e a Luciana, que ajudaram o grupo a montar todo o estudo de caso, a intenção do Next Gen. Estamos na nova fase do Next Gen, a nova fase online, com participação de todos, com uma abrangência muito maior, e convidamos também todos a mandarem no chat do YouTube seus comentários, suas questões, que ao final a gente também pode reverter aqui para o nosso grupo ao final da apresentação e a gente explorar as características interessantes aí do caso, os desenvolvimentos do caso e o que a gente pode ressaltar dessa experiência, inclusive como aprendizado, né? Que é a visão do nosso programa Next Gen. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores institucionais, que também viabilizam todos os nossos eventos e cursos, que são Galdino e Coelho Advogados e Lolato Lopes Rangel Ribeiro Advogados. E espero que todos aproveitem muito. Esse caso é muito rico e o pessoal trabalhou muito duro e para fazer uma apresentação muito legal para vocês. Então, já passo a palavra ao pessoal que vai fazer a apresentação. Vai ter a apresentação dos integrantes do nosso grupo, muito esforçado, e depois já podem começar a apresentação. Muito obrigado. Bom dia. Primeiramente, em nome do nosso grupo, eu gostaria de saudar toda a diretoria do TMA Brasil, hoje representada na pessoa do Dr. Fábio Rosas. Agradecer pela oportunidade de participar desse grande projeto, que é o Next Gen, e, em especial, agradecer pela valorosa colaboração dos nossos mentores, a Luciana e o Rafael, por toda a disponibilidade em nos auxiliar nesse projeto e todo o empenho. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação e para vocês nos conhecerem um pouco mais, quem está nos assistindo, vamos iniciar a nossa apresentação dos componentes do grupo. Bom, meu nome é Fábio Almeida, sou advogado e administrador judicial no Rio Grande do Sul e sou sócio da KNL de Almeida Advogados. Bom dia. Bom dia a todos, meu nome é Andressa, eu sou advogada no Portugal Gouveia Advogados. Bom dia a todos, meu nome é Bruno Lamana, eu trabalho com ativos estressados na Inforce. Bom dia a todos, meu nome é Carolina, eu integro o time de recuperações judiciais e falências do Pinheiro Neto. Bom dia a todos, meu nome é Hernani, eu sou advogado do escritório Braga Lincoln Advogados em Fortaleza, Ceará. Bom dia a todos, meu nome é Isabela Costa, eu trabalho como advogada no Galdino e Coelho Advogados. Bom, o nosso caso trata sobre o caso do Grupo Chain, e é um caso de extrema relevância, não só pelo porte da empresa, mas também pelas interessantíssimas discussões e judiciais e até, de certa maneira, pioneiras que ocorreram nesse caso. Nós vamos abordar a apresentação em 4 grandes blocos, partindo da análise da empresa, passando para a análise das razões da crise que levaram ao pedido de recuperação judicial, tratando das questões polêmicas sobre a recuperação judicial e, posteriormente, também da convolução em falência. Esses 4 grandes blocos vão ser divididos a partir do ajuizamento da RJ, tratando um pouco antes sobre o mapeamento das razões econômicas, financeiras e operacionais da crise, passando pelas questões polêmicas relativas ao deferimento do processamento,
questionando a rescisão dos contratos da Petrobras, tratando sobre os aspectos polêmicos também da Assembleia Geral de Credores e da aprovação do plano, passando pela homologação do plano e pela confirmação da homologação e finalmente, pela convolução em falência e as questões relativas à falência. Bom, o processo do Grupo Chain ele foi requerido por diversas recuperantes em litígio consórcio ativo, todas as componentes do grupo, tramitou na primeira vara de falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo, e os juízes foram o Dr. Paulo Furtado e Marcelo Sacramone, administradora judicial, a KPMG. Apenas para contextualizar um pouco sobre quem é o Grupo Chain, que empresa é essa, o Grupo Chain ele foi fundado em 1966 e se consolidou como um dos maiores conglomerados nacionais no segmento de infraestrutura e construção civil pesada. Posteriormente, a partir da década de 80, quando a Petrobras decidiu remodelar o formato de perfuração de poços no Brasil, a Chain montou sua divisão de petróleo e investiu cerca de $1 milhão em estudos e pesquisas. Não demorou muito até que o investimento tão alto na área de petróleo e gás se tornasse o carro-chefe da empresa. Então, o Grupo Chain basicamente tinha dois braços. O setor de engenharia, que comportava engenharia, construção civil, empreendimentos imobiliários e as atividades que estavam desmobilizadas à época do ajuizamento do pedido da recuperação judicial, e o setor de petróleo e gás, que tratava do afretamento e operação de 6 sondas no âmbito dos contratos com a Petrobras. Apenas para entender um pouco a complexidade organizacional desse grupo para tratar desses dois braços de engenharia de petróleo e gás, eles se dividiam entre as controladoras, as controladas e afiliadas, e tinham diversas empresas offshore, ou seja, no exterior. Aqui nós dividimos brevemente apresentando a estrutura de controle da empresa, sempre em azul claro, aquelas que tiveram o processamento da RJ deferido, em azul escuro, aquelas que tiveram o processamento da RJ indeferido. Aqui é a estrutura de controle da Chain, com as holdings, as principais, as controladas e afiliadas, e as empresas estrangeiras, a estrutura organizacional offshore. Aqui tem um destaque que a grande maioria, apenas uma, na verdade, teve o processamento da RJ deferido, e isso vai ser explicado posteriormente. Eu passo a palavra, então, ao meu colega Bruno para explicar um pouco das razões da crise da empresa e do contexto econômico anterior ao pedido da RJ. Novamente, bom dia. Obrigado, Fábio. Como o Fábio apresentou, a Chain era um grupo muito grande, com diversas empresas atuando de uma maneira bem relevante nos segmentos que ela estava inserida. E aqui a gente buscou trazer algumas reflexões sobre as razões da crise do grupo, né? Então, a gente se baseou em algumas perguntas-chave sobre o cenário macroeconômico da época, as causas raiz que impactaram o grupo e também as decisões, as faltas delas que levaram e foram cruciais, comprometendo todas as operações do grupo, né? Seguindo, trazendo um pouco sobre o cenário macroeconômico, ambos os setores da economia, como o de engenharia, tanto de óleo e gás, eles são relevantes geradores de emprego, fortemente atrelados ao desenvolvimento do país, em específico ao setor industrial, e também grandes impulsionadores do PIB brasileiro, né? Aqui na apresentação a gente traz alguns setores mais específicos do setor de óleo e gás, alguns dados mais específicos do setor de óleo e gás, dada a continuidade que o grupo deu por essa unidade de negócio. Como a gente pode ver na época, em 2015, o setor representava 20% da atividade do setor industrial do país. O setor de óleo e gás era o terceiro setor da economia que mais impulsiona o PIB brasileiro, atrás apenas de comércio e construção, mas que também ele impacta de uma maneira indireta na geração de riqueza desses outros, né? Então, a gente está falando de uns setores da economia que possui uma das maiores médias salariais, sendo também um dos grandes contribuidores para a arrecadação de impostos, né? A gente pode ver que é um setor extremamente importante, mas que também havia uma dependência muito grande da Petrobras. Praticamente 99% é concentrado na estatal. Ou seja, todos os dados que a gente vai continuar vendo aqui mais para frente sobre o grupo foram determinantes para o que aconteceu, né? A empresa tinha uma grande importância econômica e social no que tange a dimensão e abrangência dela, né? Na sequência, quando a gente vai olhar um pouco a perspectiva do setor, tudo leva a crer que ia bem, dados os dados que eu acabei de mencionar. Mas houveram diversas causas de naturezas que impactaram negativamente toda a estrutura, né? Que geraram consequências
criando um efeito em dominó em cascata, prejudicando toda a história que eles haviam construído, né? A gente buscou separar aqui em 4 diferentes aspectos das causas, o que evidenciou tranquilamente aqui o que estava por vir. Quando a gente olha na questão no aspecto de governança, as práticas de governança corporativa pareciam passar longe do grupo, né? Existe uma ausência da política de risco, o controle familiar com muitos atritos e desentendimentos. Houveram momentos até onde um sócio tomava uma decisão, o outro tomava uma totalmente oposta, e uma estratégia agressiva de crescimento com um risco atrelado gigantesco. Ou seja, o corpo diretivo era qualificado, ele atuava, mas o principal papel, ou talvez um dos principais papéis dos shareholders, dos sócios, que era fazer a gestão do risco da companhia, parecia que não era prioridade, né? No que tange a operacionalização do grupo, ele tinha uma estrutura muito complexa, uma mistura entre as gestões, caixa único, poucos ativos líquidos para a estrutura e a maioria comprometida, né? Existia literalmente uma engenharia financeira e complexa para suportar toda aquela estrutura, né? Já no âmbito financeiro ou das finanças, as demonstrações financeiras da companhia evidenciavam um capex elevadíssimo, uma necessidade de caixa de curto prazo para cumprir as obrigações de vencimentos próximos, com um contrato de recebimentos de longo prazo, que descasavam com o timing das dívidas, né? E, claro, como já citado também, a alavancagem financeira elevadíssima, da qual o grupo estruturou as operações deles através de Project Finance para viabilizar as operações dos navios. Podemos citar ainda até a origem de algumas das dívidas com instituições financeiras que tiveram origem muitos anos antes do cenário que é apresentado agora. Haviam contratos que tiveram origem de derivativos financeiros para ganhos momentâneos na época, lá atrás, perto da crise do subprime, o que acabou não se tornando realidade, os ganhos que eles tinham como expectativa, e através depois de várias renegociações, acabaram se formando boa parte das dívidas dos grupos que a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação. E no aspecto mercado, houve um período de diminuição das obras públicas, que a gente vai até sequenciar daqui a pouco, que afetou o braço de engenharia, né? E o grupo, alavancado com uma exposição a uma indústria muito cíclica de concentração, risco setorial e uma dependência da Petrobras, foram grandes impactantes quando a gente olha pelo aspecto mercado. Adiante, podemos ilustrar um pouco melhor essa sensibilidade que havia em relação aos contratos e movimentos de qualidade de crédito da Petrobras. Existia um otimismo muito forte em relação ao potencial do petróleo no Brasil após alguns anos sem leilões de novas áreas. Mas naquele momento, a gente podia ver que quando a gente olha os preços internacionais do petróleo caindo de maneira absurda, a expectativa da demanda subindo, que de certo modo gera um equilíbrio, isso preocupava bastante o cenário futuro, né? Tudo tinha um caráter de ser permanente, não passageiro. E na mesma época, houve também uma disparidade do dólar em relação ao real, perto de 50%, e esses avanços não ocorriam há mais de 10 anos no momento. Eram tempos onde o país passava por uma busca de equilíbrio econômico, uma época de impeachment, ou seja, o mercado acabou reagindo. A questão cambial não foi um dos maiores impactantes, embora as dívidas estivessem atreladas à moeda estrangeira, mas também as receitas seguiam no mesmo passo, o que acabou sendo um dos menores fatores. A gente pode ver, então, que os impactos macroeconômicos, eles não foram os grandes causadores diretos de toda a situação encontrada, né, mas sim as causas raiz de algumas citadas ali em relação à estrutura, operações, finanças e governança da empresa. Adiante, o primeiro grande movimento que a gente pode ver foi a decisão do grupo parar a unidade de engenharia e seguir apenas com a de óleo e gás. A unidade de negócio de engenharia já vinha operando com margens negativas devido a uma grande restrição de crédito que eles tiveram para financiar os projetos. Só que toda aquela falta de política de risco e governança que eu citei veio à tona durante o período de baixa demanda por projetos de infraestrutura, né? E o porquê isso? Porque existia aquela concentração de contratos com o setor público como prefeituras e Estado, ou seja, toda a receita estava concentrada. Quando a torneira fechou, isso virou um complicador gigantesco. Sendo assim, por entender que existia maior êxito financeiro e seria mais lucrativo
a empresa começou a se desfazer de ativos e descontinuar projetos da unidade de negócio de engenharia, que era o braço mais antigo do grupo, para se capitalizar. E essa migração do capital e ativos poderia ser até uma alternativa para uma reestruturação organizacional. Mas o perigo ali foi bem silencioso, porque o outro braço do grupo tinha projetos historicamente alavancados, isso derivado da estratégia agressiva dos controladores, de uma maneira que podemos citar talvez um pouco desestruturado ou com um enorme risco atrelado. O corpo diretivo, acho legal citar de novo, tinha uma notoriedade, atuava, mas a baixa aplicação da governança corporativa por parte dos controladores era um impactante gigantesco. As consequências, então, elas foram das mais diversas, né? Uma grande impactante foi que, com o tempo, houve a redução do capital disponível para a manutenção dos navios, que ocorreram, foi um fato que fez com que eu conhecesse até diversas disputas, ponto decisivo para o futuro do grupo. Olhando todo esse cenário, nos deparamos com alguns acontecimentos ao longo do tempo que foram consequências daquelas causas citadas. Ou seja, toda aquela fundação bamba que a empresa tinha, ou talvez a falta de fundação, foi o que foi semeando os acontecimentos, ou talvez citar aqui um pouco as rachaduras que apareceram nas paredes, dado a problemas já anteriores, né? Em 2003, a Shain já estava com caixa apertado e muitos dos compromissos de curto prazo. Ele ia fazer emissão de novos bonds no mercado para se capitalizar e conseguir atravessar o período que ela estava enfrentando. A intenção principal era pagar os débitos já existentes em nível de holding e de algumas subsidiárias. Elas serviram, na realidade, para pagar dívidas que iam vencer em curto espaço de tempo, fazendo o alongamento das mesmas. Porém, ao invés dessa modalidade, ela optou e preferiu por um empréstimo de médio prazo com alguns bancos, por questões que ela chamava ali de adversas de mercado, né? Trazendo alguns números aqui para elucidar, em junho de 2014, a empresa já tinha um EBITDA ali na grandeza de 525 milhões de dólares, com uma margem característica de indústria, né, próximas ali dos 50%, mas quando a gente olha isso frente ao índice de endividamento pelo EBITDA da companhia, ou seja, a geração operacional que ela tinha, ele estava na ordem de 7,0, era extremamente elevado, extremamente elevado. E o grupo apresentava receitas consolidadas e de fluxo de caixa de operações que eram previsíveis, refletindo os contratos com a Petrobras, mas tinha um ponto delicado, que era o rating das transações, que podia ser sensível aos movimentos da qualidade de crédito da Petrobras e o desempenho operacional dos navios. Bom, se a situação já não era das melhores, o custo financeiro apertando a margem também não colaborou, e as agências de rating foram lá e fizeram downgrade do rating de crédito da Shain, do grupo Shain. Isso ocorreu devido à pressão que podia haver de curto prazo para liquidar as obrigações contraídas e devido também a uma concentração geográfica, concentração com os contratos com a Petrobras, e fora a exposição que citamos ali em cima já anteriormente em outros slides sobre a indústria ser cíclica e uma possível queda nos preços, o que podia impactar a questão de crédito citada também anteriormente, né? A esperança vinha, de certo modo, que os contratos de longo prazo, com essas receitas previsíveis pudessem confortar um possível alongamento da dívida no fluxo, né? Eram os contratos que a Petrobras que iam gerar esse fluxo para sustentar os navios e pagar as fontes de financiamento, sendo atividades que exigem um financiamento contínuo para manutenção e necessário para sustentar as operações em plena atividade, né? Outras unidades do grupo, elas drenavam um pouco caixa, mas ao mesmo tempo também elas não tinham tanto impacto em receita, né? E os ativos que a empresa tinha sob gestão, que eram poucos, estavam em situações muito delicadas, né? Embora estivessem performando, o navio Lancer ia ter pouca vida útil e seria vendido como sucata posterior, o Cerrado e Sertão tinham dívida sênior, além de uma sensitividade de uptime que poderia ser muito prejudicial. O Pantanal tinha um capex elevadíssimo e o Amazônia era deficitário, né? Ou seja, podemos notar que existia um certo desequilíbrio no número das plataformas, mas isso só deixa mais evidente a exigência de uma governança ainda mais atenta, que foi um fator muito pontuado aqui e muito observado, né? Como a conclusão, a gente pode, vocês puderam ver e ficou um pouco evidente, que existiam diversos pontos de instabilidade na base da empresa, que, por sua vez, foram gerando consequências no efeito dominó, né? A mistura de caixa, a estrutura alavancada
desestruturada, uma complexidade das informações do grupo, a falta da prática de governança corporativa, a inexistência de credibilidade, enfim, tudo isso evidenciou e causou o que vamos continuar apresentando aqui, e na sequência vamos apresentar um pouco a relação dos contratos com a Petrobras. Passo a palavra para a colega. Obrigada, Bruno. Agora nós vamos abordar o esvaziamento gradual da atividade do Grupo Chain em razão da rescisão dos contratos pela Petrobras. E aqui vamos buscar responder 3 perguntas, né? A primeira, qual a importância desses contratos para o Grupo Chain? Se é possível a compensação de crédito no âmbito da recuperação judicial? E pode o juízo da recuperação judicial impedir a rescisão contratual? Aqui, nessa imagem, podemos observar qual era o panorama geral do Grupo Chain quando eles realizaram o pedido de recuperação judicial. O Grupo Chain, ele operava no mercado de petróleo e gás por meio da prestação de serviços nessas 6 sondas de prospecção de poços de petróleo. A SC Lancer era a mais antiga delas e o navio Vitória 10.000 era mais recente. O Vitória 10.000 ele era operado pela Chain Engenharia S.A. e detinha uma tecnologia de ponta para fins de exploração de poços de petróleo. Ou seja, ele era um navio de última geração. Já na petição inicial, o Grupo Chain, ele relata que a manutenção e a operação dessas sondas em alto mar, elas tinham um custo muito alto. E justamente em razão desse alto custo de manutenção das sondas em alto mar, a Chain se viu obrigada a paralisar a execução, a prestação de serviço em 5 dos 6 contratos. E em abril de 2015, eles retornaram com 5 sondas que estavam em alto mar, operando, para a costa brasileira. Em razão disso, apenas o Vitória 10.000, que era a sonda mais recente, permaneceu em alto mar operando. Aqui embaixo, podemos observar como se deu tudo isso, né? Em abril de 2015, eles paralisaram a prestação de serviço, retornaram com as sondas para a costa brasileira. Em 16 de abril, eles receberam uma notificação da Petrobras informando que a paralisação da prestação de serviços e o retorno das sondas em a costa brasileira representava inadimplemento e, portanto, apto a ensejar a rescisão dos contratos. Um dia depois, o Grupo Chain ele ajuizou o seu pedido de recuperação judicial. E no mês subsequente, no dia 22, a Petrobras foi aos autos da recuperação judicial, informando da rescisão dos contratos de prestação de serviço referentes a essas 5 sondas. Lembrando que aqui apenas o Vitória, nesse momento, apenas o Vitória 10.000 permanecia em operação. Bom, a rescisão dos contratos pela Petrobras deu ensejo a diversas discussões no âmbito da recuperação judicial, né? Uma delas foi sobre a possibilidade ou impossibilidade de compensação de crédito, porque os contratos celebrados entre as partes, eles detinham previsão para a compensação de crédito em algumas hipóteses. Então, a compensação ela era convencional. E aí, com base nessas cláusulas contratuais que permitiam a compensação de valores, a Petrobras, ela efetivamente tentou realizar a compensação de crédito. O Grupo Chain, em resposta, ele peticionou nos autos da recuperação judicial, alegando que o crédito da Petrobras ele era sujeito aos efeitos da recuperação judicial e, portanto, deveria ser pago nos termos do plano. Esclareceu também que as partes elas tinham anteriormente realizado um encontro de contas e estabelecido que não existiriam pendências financeiras entre elas. Em resposta, a Petrobras ela esclareceu que, na verdade, a compensação convencional, no caso, né, ela decorreria da vontade das partes, do contrato celebrado e que, portanto, ela era, sim, admitida na recuperação judicial e que seu crédito era líquido e exigível.
Nessa ocasião, a Petrobras apresentou um parecer do professor Fábio Lhoa Coelho, em que o professor ele esclarece sobre a possibilidade da compensação convencional na recuperação judicial, justamente por decorrer da vontade das partes. O juízo da recuperação judicial, nesse momento, ele acolheu o pedido da Chain e determinou a restituição do montante, sob pena de penhora online na conta da Petrobras. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele se debruçou sobre o tema em 2 ocasiões distintas. Na primeira ocasião, ele reformou a decisão do juízo de primeira instância, entendendo que a compensação convencional era, sim, admitida na recuperação judicial e que o crédito da Petrobras, naquele momento, era, de fato, líquido e exigível. Num segundo momento, o tribunal, apesar de entender pela possibilidade da compensação, ele esclareceu que a Petrobras não teria logrado êxito em comprovar em que data a compensação teria se operado. E, por esse motivo, naquele caso específico, ela seria indevida. Nesse momento, é importante pontuar que a situação financeira da Chain, ela já tinha se deteriorado. Aqui, nesse segundo agravo de instrumento, a Chain narra que ela sequer tinha dinheiro para adquirir o diesel, que era necessário para a manutenção e operação do navio Vitória, que, lembre-se, naquele momento, era o único equipamento que estava em alto mar em operação. Não podemos, para finalizar, né, esse tema, não podemos deixar de mencionar o parecer do Ministério Público apresentado nesse segundo agravo de instrumento, em que o Ministério Público ele informa sobre a impossibilidade da compensação, nesse caso convencional, com base no artigo 380 do Código Civil, que dispõe que a compensação ela não é admitida se ela se der em detrimento a terceiros. No caso, os terceiros seriam, obviamente, os credores, né? já que o Ministério Público entendeu que o crédito da Petrobras se sujeitaria aos efeitos da recuperação judicial e deveria ser pago nos termos do plano. Eu passo a palavra agora para o Fábio. Bom, obrigado. Obrigado, Isabela. Passando agora a tratar sobre o ajuizamento da recuperação judicial, o deferimento do processamento e as questões sobre a consolidação, tanto a processual quanto a substancial. E aqui nós levantamos as seguintes questões. Se houve a discussão sobre o litisconsórcio ativo e quais foram os principais fundamentos dessa discussão e qual foi a razão do indeferimento do processamento da RJ de 19 sociedades e qual o posicionamento atual dos tribunais brasileiros sobre os temas que aqui nós vamos debater nessa parte. Bom, inicialmente, 28 entidades do Grupo Chain figuraram como requerentes do pedido da recuperação judicial em litisconsórcio ativo, tendo o juízo da recuperação deferido o pedido em apenas 9 delas. Ou seja, a recuperação judicial ela foi pedida em consolidação processual, que nada mais é do que o agrupamento das sociedades no polo ativo da recuperação judicial, a formação do litisconsórcio ativo. É só uma medida de economia processual e, em princípio, os planos se votam separados com análise individualizada. Porém, além da consolidação processual, a recuperação também se processou sob a consolidação processual, que aí já acontece a votação de um plano unitário, com a utilização do patrimônio de todas as empresas pertencentes ao grupo para pagamento de todos os credores, com tratamento igualitário dos credores de cada classe, ainda que de pessoas jurídicas diferentes. Então, no presente caso, teve tanto a consolidação processual quanto a substancial, e isso vai ser melhor detalhado. O fato do litisconsórcio ativo ser indispensável para a recuperação judicial do Grupo Chain foi muito martelado desde a inicial, e os principais argumentos para que o litisconsórcio ativo fosse uma medida necessária para o seu erguimento foram que todas as empresas possuem o principal estabelecimento em São Paulo, que onshore e offshore possuem a mesma administração com deliberações tomadas na Avenida Paulista, que o Grupo Chain, através de seus acionistas pessoas físicas, tem sob seu controle diversas sociedades. Aqui eu ressalto até que lá no mapeamento organizacional que nós apresentamos nos primeiros slides, é possível verificar que todas as empresas saem do mesmo controle realmente dos sócios pessoas físicas, Milton e Salim Taufik Chain. Que as sociedades atuam de forma coordenada e integrada
que todas elas tinham um caixa único, isso foi algo que chamou bastante atenção à época, e até colacionando aqui um trecho da inicial, que diz, para ficar muito claro, a direção de todas as sociedades é exatamente a mesma. As tomadas de decisões finais são dadas pelos mesmos diretores, sócios fundadores do grupo, e as operações sempre foram compartilhadas entre todas as sociedades. Bom, quando o julgamento sobre esse litisconsórcio ativo, ou seja, quando o deferimento do processamento da recuperação judicial, tiveram aquelas 19 empresas que tiveram seu processamento indeferido. E aqui nós trazemos as razões. Primeiro, a Shain Holdco e a Shain Oil & Gas tiveram o processamento indeferido em razão da ilegitimidade derivada da revogação da procuração dada aos seus advogados. Essa é uma questão que envolveu, inclusive, discussão em juízo no exterior, e vai ser tratada pela colega no próximo tópico. Todas as estrangeiras, com exceção da Deep Black Drilling LP, também tiveram processamento indeferido, em razão da ausência de conexão com as sondas operadas no Brasil e não comprovação de risco de ações contra sociedades estrangeiras com prejuízo à recuperação da Shain Engenharia. A Fox Group Participações, HHS, Shain Administração Informática e S2 Participações Limitadas, sobre essas o juiz entendeu que eram empresas inativas, então não poderiam ter o processamento deferido em razão do que dispõe o artigo 48 caput da Lei de Recuperações Judiciais e Falências. Por fim, por entender que o objeto que obtinha objeto social absolutamente distinto das demais e não havia interesse do grupo na recuperação, a Shain, securitizadora de créditos financeiros, também teve o processamento da recuperação indeferido. Em relação às demais entidades, o processamento foi deferido, entendendo-se que o litisconsórcio, nesse caso, era facultativo, principalmente considerando que existem empresas que fazem parte do grupo e nem constaram no polo ativo da recuperação judicial. Sobre a consolidação processual, aí a questão da votação do plano unitário, primeiro a administradora judicial, a KPMG, entendeu que seria adequada a votação do plano unitário e fez uma petição requerendo ao juízo nesse sentido. O juiz entendeu que, diferente do que tinha entendido no primeiro momento, que em caso de consolidação substancial o litisconsórcio seria necessário e que o plano, de fato, deveria ser apresentado de forma unitária e os credores tratados igualitariamente, porquanto, no presente caso, os requisitos da consolidação substancial foram preenchidos. E quais foram os requisitos encontrados no presente caso? As participações recíprocas, o caixa único, as relações jurídicas garantidas por outras pessoas do mesmo grupo, que os bens constatados beneficiavam outras empresas do mesmo grupo e que, na verdade, todas as empresas gravitavam sobre um único contrato. Bom, tratando um pouco do contexto geral da consolidação processual e substancial no Brasil, é interessante trazer uns dados e fazer o comparativo com o caso do Grupo Shain. A partir da análise de um estudo realizado pela Associação Brasileira de Jurimetria, ele foi realizado no período de 2010 a 2017, e demonstrou que 20% das recuperações judiciais, em 20% existe a presença do litisconsórcio ativo, ou seja, é algo bem comum que empresas peçam em conjunto a recuperação judicial. Desses 20% que pedem, a taxa de admissão desse litisconsórcio ativo é 95,6% nas varas comuns e 93,6% nas varas especializadas. Ou seja, quase sempre que se pede a recuperação judicial em litisconsórcio ativo, esse litisconsórcio ativo é, de fato, admitido. Sobre a consolidação substancial, ou seja, a votação de plano unitário e uma espécie de desconsideração da personalidade jurídica dentro da recuperação judicial, ela é admitida na vara comum em 71,1% dos casos e na vara especializada em 78,7% dos casos. Ou seja, também é amplamente admitida pelo sistema judiciário brasileiro. O que chama bastante atenção é como o judiciário se debruçava sobre essas questões nesse período de 2010 a 2017, que é justamente o período onde tramitou a recuperação judicial do Grupo Shain. Esse estudo demonstrou que a consolidação substancial era decidida expressamente pelo Poder Judiciário apenas em 25% dos casos na vara comum e em 13,9% dos casos das varas especializadas. Ou seja, ela, apesar de acontecer normalmente, em poucas das vezes era tratada expressamente pelo juízo. O que ocorria, via de regra, era uma consolidação substancial tácita derivada do litisconsórcio ativo, o que, no entendimento da doutrina, não é correto. Inclusive,
esse estudo e essa conclusão de que a consolidação substancial não era muito debatida à época gerou um conhecido artigo escrito pelos professores Satiro e Sheila Cerezetti, conhecido como a silenciosa consolidação da consolidação substancial, um artigo muito interessante, que eu acho que foi até um divisor de águas aqui, pode-se dizer, no sistema judiciário brasileiro. Agora, fazendo comparativo com como o sistema reage atualmente à consolidação processual e à consolidação substancial, existem duas grandes linhas de pensamento. Uma primeira, de que a consolidação substancial pode ser decidida pelo magistrado, mediante preenchimento de requisitos, que seriam a confusão patrimonial, o caixa único, as garantias cruzadas, o que já aconteceu no caso Chain, trazendo aqui apenas a título exemplificativo alguns casos do TJSP julgados em 2020 com esse entendimento, dando destaque ao primeiro caso aqui, que é o caso do Grupo Dolly, onde se entendeu que a consolidação substancial era obrigatória, quando o desconsórcio seria necessário, inclusive que todas as empresas do grupo deveriam figurar no polo ativo da recuperação judicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. A outra linha de pensamento seria da consolidação substancial facultativa, que a existência de grupo econômico em si não implica no deferimento da consolidação substancial e que deve haver deliberação assemblear sobre o tema, trazendo também aqui alguns julgados do TJ de São Paulo, relevantes e recentes, um julgado do TJ do Rio de Janeiro, que é o caso Oi, de extrema relevância, e um julgado do Rio Grande do Sul, o qual eu queria, inclusive, dar destaque pelo posicionamento que eu achei muito interessante do desembargador Ney Widmann, que ele entende que a deliberação sobre a consolidação substancial ou não, ela poderia, inclusive, ser preliminar à votação do plano, referindo que isso deveria ser considerado a autonomia de vontade dos credores, principalmente acima de todos os outros pontos. E fez uma consideração muito interessante que nessa fase do processo judicial não se tem elementos informativos sérios, sequer uma perícia contábil ou econômica, para ter alguma certeza se o plano unitário é ou não é a melhor forma de preservar o interesse tanto da devedora quanto dos credores. Ou seja, essa decisão deveria ser tratada em Assembleia Geral de Credores, seria o melhor caminho, entre credores e as devedoras. O grande debate que ainda não se tem um posicionamento concreto sobre essa deliberação da consolidação substancial, quando deliberada preliminarmente em Assembleia, deve ocorrer na forma do artigo 42, que é aquela deliberação mais simples, com todos os credores pela maioria dos créditos, ou do artigo 45, que seria a deliberação similar à deliberação do plano de recuperação judicial dividida por classes. Um caso relevante aqui também, o primeiro julgado TJSP que nós trazemos, ele é o caso da Ativos. Em primeiro grau, o juízo decidiu que a deliberação assemblear deveria ser preliminar e na forma do artigo 42, por não ter aquela necessidade, não se tratar de votação de plano, e posteriormente foi reformulada para que a deliberação deveria ser individualizada por cada devedora e, apesar de ser preliminar, deveria ser feita na forma do artigo 45, por ser questão que tratava diretamente do plano de recuperação judicial, de como seria tratado. Então, essa discussão ainda, entendemos que ainda está em aberto e provavelmente a jurisprudência vai caminhar para pacificar como deve ser feita a deliberação da consolidação substancial nos casos em que ela é considerada como facultativa. Passo, então, a palavra à minha colega para tratar inicialmente sobre a questão da revogação da procuração e as discussões relevantes no processo de recuperação judicial. Obrigada, Fábio. Bom, seguindo, dando mais um passo aqui na recuperação judicial, nós vamos abordar algumas disputas que decorreram de uma relação de crédito entre o Grupo Chain e o Mizuho, que era o maior credor financeiro do grupo à época, que, como o Fábio antecipou, teve um aspecto interessante, que foi a questão da revogação da procuração, que teve um impacto direto na própria definição do perímetro da recuperação judicial, isso é, quais foram as entidades que, ao final, figuraram como as entidades requerentes que, ao final, figuraram como efetivas recuperandas no processo.
E é uma questão que se desenvolve ao longo do processo de recuperação judicial, à época da aprovação do plano, que é a questão do impedimento de voto desse credor, o Mizuho, e os cessionários desse crédito, de exercer voto na Assembleia Geral de Credores, que culminou na aprovação do plano. Os temas estão ligados, a gente vai acabar abordando aqui na nossa apresentação um pouco mais a questão do impedimento de voto, em medida que se aplica o artigo 43 da Lei 11.101, que trata do conflito de interesses, e abordando também a questão da transmissão dessa condição do Mizuho para os cessionários do crédito. Então, nesse esquema gráfico, nós podemos ver o resumo da relação de crédito estabelecida entre o Grupo Shain e o Mizuho. Basicamente, o Mizuho, em outubro de 2013, concedeu uma linha de crédito no valor de 450 milhões de dólares à empresa Shain Holdco Limited. Em contrapartida a essa operação de crédito, o Mizuho recebeu um penhor regido por lei de Nova York sobre ações de duas empresas que eram, respectivamente, direta e indiretamente controladoras da Shain Holdco, que eram a Shain Oil and Gas e a Casablanca. Esse penhor, regido por lei de Nova York, e como muitos contratos dessa natureza e dessa lei especificamente estabelecem, conferiam ao Mizuho o direito de, na hipótese de inadimplemento do contrato de dívida, né, de crédito, de exercer determinados direitos políticos outorgados e decorrentes das ações. Então, num caso de inadimplemento, o Mizuho poderia destituir a família Shain, que até então ocupava os assentos de diretoria de administração nessas empresas, e nomear um terceiro que fosse de sua escolha para esses cargos. No início de abril de 2015, ou seja, muito perto já do ajuizamento da recuperação judicial, o Mizuho, diante já de um cenário de bastante estresse financeiro e de inadimplemento dessa dívida, exerce os direitos políticos que eram concedidos por esses pledges, substitui a família Shain, né, destitui a família Shain dos cargos de diretoria e nomeia uma empresa especializada nesse tipo de serviço, que era a Madison Director Services Limited, para ocupar esses assentos. E aqui uma breve observação que essas empresas, elas eram regidas pela lei das Ilhas Virgens Britânicas, e diferentemente do que a gente tem aqui, naquela jurisdição é relativamente comum que pessoas jurídicas como a Madison sejam especializadas e exerçam esse tipo de serviço de administração independente. Então, não era uma empresa que tinha nenhum tipo de ligação com o Mizuho, mas muito mais um prestador desse serviço. No próximo esquema gráfico, Fábio, você pode passar, por favor? Nesse esquema gráfico, a gente consegue visualizar um pouco melhor qual é a estrutura e por que os conflitos se desenrolaram na sequência. Então, pegando aquele organograma do início da nossa apresentação, em que a gente demonstrava as empresas que tinham requerido a recuperação judicial e dentre elas quais tinham um pedido deferido, a gente enxerga aqui que as três empresas em relação às quais o Mizuho tinha uma relação direta, ou seja, a devedora principal, Shain Holdco, e as duas empresas cujas ações tinham sido empenhadas, elas figuraram inicialmente como requerentes da recuperação judicial. E como eu disse, a substituição da administração por ordem do Mizuho no âmbito dos contratos de pledge ocorreu pouquíssimo tempo antes do ajuizamento do pedido. Então, surgiu daí a própria discussão sobre a legitimidade desse ajuizamento em nome dessas entidades, dado que o mandato, a procuração que havia sido outorgada por essas entidades ao advogado, ao escritório que representou o Grupo Shain no ajuizamento do pedido, era uma procuração que havia sido outorgada pela família Shain, então pelos antigos administradores, gerando aí essa discussão sobre se no momento do ajuizamento do pedido essas procurações eram válidas ou não. Não vamos nos estender muito nesse ponto, mas vale destacar que essa discussão foi até objeto de litígio na própria sede de jurisdição dessas empresas,
tendo o juízo das Leis Virgens Britânicas reconhecido que a administração, então nomeada pelo Misurro, era válida e por conta disso que as empresas deveriam se abster de tomar atos por orientação dos antigos administradores. Ao final, essa discussão terminou com a desistência do pedido de recuperação judicial em nome dessas empresas, e elas ficaram definitivamente de fora do perímetro da recuperação judicial. A única empresa que ficou dentro do perímetro, como já foi mencionado aqui, é a Deep Black, que é uma subsidiária, uma controlada da Shine Holdco, e que era a empresa que até então era operacional do grupo nessa época do ajuizamento. Então, essa discussão sobre a legitimidade do pedido, inclusive, vai ser essencial e central na definição da disputa que surgiu na sequência, que é a questão do impedimento de voto do Misurro na Assembleia Geral de Credores, que culminou na aprovação do plano, como a gente vai passar a ver agora. Então, pouco antes da Assembleia Geral de Credores, que deliberou sobre o plano, o juiz da recuperação judicial reconheceu que o Misurro, em razão dos direitos políticos exercidos no âmbito desses contratos de penhor de ações, estaria impedido de exercer o seu direito de voto em Assembleia Geral de Credores na ponta credora. Na véspera da Assembleia, que efetivamente deliberou sobre o plano, esse entendimento foi inclusive estendido para a figura dos cessionários do crédito, ou seja, terceiros que adquiriram essa posição de crédito do Misurro. O fundamento principal da decisão do juízo da recuperação judicial foi o artigo 43 da Lei de Recuperações Judiciais e Falências, que inclusive a gente transcreveu aqui na nossa exposição, que veda o direito de voto daquele credor que também é sócio do devedor, né? Então, evidentemente que o artigo aqui teve o intuito de fazer um controle prévio, que é o que a jurisprudência e a doutrina reconhecem como um controle de conflito formal de interesses no exercício desse voto. Então, uma situação em que o conflito de interesses é tão evidente, ou que ele deveria ser presumido, e então impedindo esse ente, esse credor, de exercer esse direito de voto na Assembleia, independentemente de como ele viesse a votar. É um impedimento, uma análise a priorística. Então, com fundamento nesse artigo, e utilizando-se também do artigo 1098, inciso 1º do Código Civil, que trata do conceito de controlador, sócio-controlador, o juiz da recuperação judicial caracterizou o Misurro como um sócio controlador das empresas Shine Oil and Gas e Shine Holdco. Aqui o entendimento do juízo foi que os poderes que haviam sido concedidos ao Misurro no âmbito dos contratos de pledge lhe confeririam os requisitos de controle estabelecidos pelo Código Civil, isso é, a maioria do direito de voto e o direito de nomear a maioria dos administradores. Para além dessa análise sobre o suposto controle societário do Misurro dessas empresas, o juízo também reconheceu que haveria, de fato, um conflito de interesses no exercício de voto, que na matéria, na substância do exercício desse voto, que decorreria principalmente da influência que o Misurro teve no início da recuperação judicial, na definição do perímetro do próprio processo, de quais entidades estariam sujeitas a esse processo. Aqui, então, existiu uma presunção de que, justamente por deter tamanha relevância nessa discussão em torno da definição do perímetro da RJ, que o Misurro também teria tido uma influência na confecção do plano. E, por fim, como eu havia adiantado, essa condição de impedimento do voto foi estendido para os cessionários do crédito, ou seja, quando o Misurro vende esse crédito, isso em novembro de 2015, já depois do ajuizamento da RJ, o juízo reconheceu que essa situação, que essa condição se estendia aos cessionários, na premissa de que o Misurro não poderia ter cedido mais direitos do que ele mesmo detinha. Então,
como mencionamos, essa decisão foi proferida na véspera da recuperação da Assembleia Geral de Credores, que culminou na aprovação do plano. O plano foi aprovado sem o voto do Mizuho. Até a Andressa vai abordar um pouco melhor a seguir o contexto dessa Assembleia Geral de Credores. Mas então, em paralelo à aprovação do plano, essa discussão se desenrolou com um agravo de instrumento interposto pelos cessionários, efetivos titulares do crédito à época, contra essa decisão do juízo de primeira instância. Em resumo, os cessionários buscaram desconstituir a ideia de que o Mizuho, né, e consequentemente eles próprios, poderiam ser caracterizados como controladores dessas empresas. Para isso, os cessionários trouxeram um parecer do professor Nelson Eisrich, que abordou bastante a questão societária do conceito de controle, trazendo a informação de que não bastaria que os cessionários tivessem os direitos políticos concedidos no âmbito de uma garantia, mas que eles deveriam ter também os direitos, a titularidade das ações, que o controle se verifica através da efetiva titularidade da participação acionária, que nunca se transferiu através dos penhores, e que também seria necessário um exercício reiterado desse suposto poder de controle, né, para a caracterização necessária, inclusive no âmbito da Lei de Sociedades por Ações, artigo 116. Então, trouxeram esse viés muito mais societário, né, para desconstituir essa ideia de controle. Além disso, também trouxeram o fato de que não haveria, mesmo no plano material, ou seja, da substância do voto, não haveria conflito de interesses, dado que o Mizuho e os cessionários não participaram da negociação do plano, inclusive tem uma menção no agravo de que eles sequer receberam cópia do plano antes da Assembleia que deliberou sobre a sua aprovação, de maneira que, além da inexistência do conflito formal, também inexistiria o conflito material, e que, por fim, essa condição de impedimento, ainda que pudesse ser admitida em qualquer grau em relação ao Mizuho, não se estenderia aos cessionários, que eram terceiros e totalmente estranhos aos eventos anteriores, inclusive sugerindo que assumir que esse impedimento se transmite a quem quer que seja titular do crédito seria o mesmo que reconhecer que, em certa medida, houve algum tipo de fraude na cessão, né? Que a fraude teria sido, que a cessão teria sido implementada exclusivamente com o intuito de viabilizar um voto de um credor impedido, que não era o caso. E, ao final, o entendimento do juiz de primeira instância, também defendido, evidentemente, pelo Grupo Chain na contraminuta do agravo, acabou prevalecendo no acórdão que julgou esse caso. O Tribunal de Justiça utilizou-se do termo controle de fato para caracterizar a aplicação do artigo 43. Então, em determinada passagem, o tribunal chega a afirmar que a questão da titularidade das ações não seria essencial para o exame da matéria, dado que o poder político conferido pelos contratos de garantia seria tamanho que, na prática, e daí o termo controle de fato, conferiria ao credor essa condição de controlador. Um outro ponto que o tribunal usa para fundamentar essa questão também é o fato de que o contrato de penhor também conferiria direitos econômicos, que seria basicamente o acesso a dividendos e outras distribuições, como é super comum em contratos dessa natureza, e que isso também aproximaria o Mizuho e os cessionários a uma condição de acionista. E um outro ponto que pesou muito na decisão do tribunal foi a discussão justamente que a gente falou inicialmente da legitimidade do ajuizamento do processo e a definição do escopo da recuperação judicial, que, nas palavras do tribunal, inclusive, são referidas como as mais estratégicas de todas as decisões da recuperação judicial, ao causar a exclusão dessas sociedades requerentes do processo. O tribunal viu que o Mizuho teria influenciado de maneira definitiva no andamento, no curso dessa recuperação judicial, dando aí essa relevância material para a recuperação judicial, que então
daí se presumiria uma influência direta na confecção do plano e do que foi efetivamente negociado nos termos desse plano. Uma outra passagem interessante que se menciona é a questão do ônus da prova, que teoricamente o Mizuho e esses funcionários não teriam demonstrado que não haveria conflito de interesses, que é uma questão, um ponto que chama atenção também. E, bom, o fato é que esse acórdão foi assim julgado, o impedimento de voto, então, foi confirmado. Desculpa, pode passar. Aqui a gente trouxe só algumas outras menções, vou passar muito brevemente sobre elas, de outros casos que foram julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e um deles não ainda em fase de recurso, que é o caso da Ativos, mas casos que são posteriores ao caso da Chain e que versam também sobre a aplicabilidade do artigo 43. O que chama mais atenção desses 3 casos, e a razão pela qual a gente trouxe eles aqui, é que, diferentemente do caso da Chain, eles tratam do conflito material, ou seja, o conflito na substância do exercício do voto, de forma que, nesses casos, o credor pôde exercer o voto e, depois disso, o tribunal fez, ou o Poder Judiciário fez um exame sobre a eventual abusividade ou o exercício do voto de forma conflitada. Eu acho que essa evolução, vamos chamar assim, entre o acórdão e entre o caso Chain, julgado em 2016, para esses casos já de 2019, 2020, mostram esse amadurecimento do Poder Judiciário no exame dessa questão, até sob um viés mais substancial mesmo do direito de voto, o que nos parece ser uma evolução muito saudável e que deve ser encorajada, até porque, nosso entendimento, o Poder Judiciário e os processos de recuperação judicial também têm uma função de promover um ambiente de crédito e um ambiente de mercado saudável. Decisões como essas, ou seja, decisões em que o credor foi penalizado por exercer um direito contratual de garantia, acabam até colocando em xeque ou até colocando em risco, né, há muitas operações de crédito celebradas por empresas brasileiras. Então, esse tipo de amadurecimento parece enriquecer, além de enriquecer a discussão do aspecto jurídico, parece fomentar ou parece abrir aí um caminho para um desenvolvimento de um processo de recuperação judicial que seja alinhado com interesses de mercado, né, com interesses de crédito. Então, acho que fica essa provocação do nosso lado sobre essa evolução desse tema perante o tribunal. E agora, como eu havia antecipado, vou passar a palavra para a Andressa, que vai falar um pouco sobre a recuperação e entrar também nos detalhes da Assembleia Geral de Credores. Bom dia a todos. Bom, como a Carol já falou, nós vamos tratar agora um pouco sobre o plano de recuperação judicial do Grupo Chain. E, conforme veremos, o plano foi rejeitado integralmente pela classe 2, mas o voto do Trente A foi desconsiderado e o plano foi homologado. O Trente A era um sindicato de bancos composto por 13 bancos e seu voto foi considerado apenas um. Por conta disso, a gente quer fazer com vocês 4 questionamentos. O primeiro deles é se o Trente A deveria ter sido considerado apenas um credor e se seu voto deveria ter sido desconsiderado. Se o Tribunal de Justiça de São Paulo deveria ter mantido a decisão homologatória. E se manter a empresa viva por um tempo é o melhor caminho, ainda que a falência pareça inevitável. Bom, como a Isa já falou, 5 dos 6 contratos firmados com a Petrobras foram rescindidos e restou apenas a atividade da ação da Vitória 10.000. O contrato do Vitória tinha seu vencimento inicial em 2020 e o plano tinha como premissa a operação do Vitória até 2030, nos mesmos termos e condições do contrato originalmente firmado. Como geração de receitas, o plano previa os recursos advindos da operação do Vitória e a alienação de alguns ativos, como edifícios, terrenos, máquinas e equipamentos, mas era a operação do Vitória a grande geradora de fluxo de caixa. E, por fim, o plano previa a venda do Vitória em 2030 por cerca de 550 milhões de dólares. Em relação aos pagamentos previstos no plano, eles seriam basicamente feitos da seguinte forma.
Os créditos trabalhistas seriam pagos no prazo de 1 ano a partir da homologação e em 12 parcelas mensais iguais. E os créditos de classe 2 e classe 3, com garantia real e quilografários, eles seriam pagos com carência de 3 anos, sendo que entre 2019 e 2025 haveria o pagamento anual de parcelas fixas iniciais de 5 milhões de dólares, com rateio proporcional ao valor dos créditos, e as parcelas finais, que era o pagamento anual de parcelas fixas de 80% de 20 milhões de dólares entre 2026 e 2031, também de forma proporcional ao valor dos créditos. No dia 17 de fevereiro de 2016, o plano foi votado e aprovado em todas as classes, com exceção da classe 2. Como a Carol comentou, o Mizuho também era detentor de créditos com garantia real, mas ele foi impedido de votar. Por conta disso, o Trantia era o único credor votante na classe 2 e possuía um crédito de aproximadamente 1,5 bilhão de reais. O que chama atenção aqui é que o Trantia era um sindicato de bancos composto por 13 bancos e ele foi considerado como um único credor. Naquela época, entendeu-se que, como ele se manifestava sempre junto e tinha os mesmos advogados constituídos nos autos, e sempre todas as manifestações eram feitas juntas e em concordância, ele deveria ser considerado um único credor. E o seu voto foi computado apenas como 1 e não como 13. Ou seja, entendeu-se que apenas um credor discordou dos termos do plano e votou contrariamente a ele, e não 13 credores diferentes. E, muito embora a Lei 11.101 não exija que o credor que votou contrariamente ao plano justifique as razões pelas quais ele se posicionou dessa forma, o Trantia entendeu por bem apresentar uma justificativa explicando as razões do seu voto contrário. Segundo o Trantia, as principais justificativas seriam as seguintes. Naquela época, o Grupo Chain estava no foco da Operação Lava Jato e a rescisão do contrato do navio Vitória, que era o principal gerador de caixa da companhia, poderia ser rescindido a qualquer tempo. Em conjunto com isso, o Trantia afirmava que a renovação do contrato do Vitória por mais 10 anos, a partir de 2020, era altamente improvável. Então, ainda que a rescisão não ocorresse naquele momento e ficasse vigente até 2020, a renovação não aconteceria por mais 10 anos. E como consequência disso, o pagamento da classe 2 e classe 3 começaria apenas em 2019, ou seja, muito próximo ao encerramento do contrato. Já que o Trantia acreditava na improvável renovação, esses credores teriam seus pagamentos praticamente frustrados, porque teriam recebido apenas o pagamento de 2019, no máximo aquela parcela também de 2020, mas as demais parcelas até 2036 não aconteceria. O Trantia também trouxe a questão da dívida fiscal do Grupo Chain, porque ele entendia que ultrapassava 4 bilhões de reais. E, por fim, o Trantia destacou retirada de dinheiro das recuperandas para fora da recuperação judicial e uma péssima gestão da companhia. Então, resumidamente, o Trantia acreditava que as empresas do grupo já estavam numa situação falimentar e que tanto as empresas como o plano eram inviáveis economicamente. No entanto, o juiz de primeira instância entendeu por desconsiderar o voto do Trantia e homologar o plano de recuperação judicial. Na decisão homologatória, o juiz fundamentou sua decisão em 2 principais fatores: a falta de negociação do Trantia com o Grupo Chain e a racionalidade econômica de seu voto. Em relação à falta de negociação, o juiz entendeu que a negociação seria o pressuposto do voto e a negociação efetiva não ocorreu nesse caso, já que as demandas do Trantia foram majoritariamente atendidas. E quando ele foi questionado o que mais desejaria para votar favoravelmente ao plano, nada foi exposto. Além disso, o Trantia não teria se manifestado quando foi questionado sobre qual o benefício que ele obteria com a decretação da falência, ao invés de uma aprovação do plano, e ele teria sido intransigente e inflexível para a aprovação desse plano das recuperantes. Em relação à racionalidade econômica, o juiz destacou que o cenário falimentar era pior e que, mesmo sem a certeza de renovação do contrato, os bens eram diminutos frente ao passivo da companhia. Então, que naquele momento, decretar a falência colocaria os credores numa situação pior. E que também, no caso
do Mizuho, né, e do Trentiá, que eram detentores de garantias reais, os seus créditos seriam satisfeitos na medida de sua garantia, que eram ações da companhia. E era discutível a expectativa de um recebimento de algum valor como credor com garantia real, já que a decretação da falência colocaria as ações da companhia num valor muito irrisório, e eles se tornando credores tentando receber como credor quirografário, pela ordem de preferência, era muito improvável também esse recebimento. Então, concluiu-se que a falência era economicamente mais favorável e que o voto do Trentiá não tinha sido proferido para tutelar a sua posição de credor e sim para satisfazer um interesse egoísta. Contra a decisão homologatória, o Trentiá interpôs um agravo de instrumento e ele juntou um parecer elaborado pela Tendências Consultoria Integrada, que fez uma análise do plano de recuperação judicial. Segundo o parecer, o laudo de viabilidade que acompanhou a primeira versão do plano de recuperação judicial do Grupo Chain possuía as seguintes premissas. Em 2015, haveria geração de caixa com recursos provenientes da operação de 3 navios, Vitória, Sertão e Cerrado. Foram considerados apenas 5 meses de receita das operações Sertão e Cerrado, pois os contratos foram encerrados unilateralmente pela Petrobras em maio de 2015. Já em 2016, apenas o Vitória faria parte da operação da empresa, e era praticamente a única fonte geradora de caixa no longo prazo. E ainda o plano tomou como premissa a renovação dos contratos relativos à operação do Vitória, em 2020, por um período de 10 anos, e a manutenção do contrato de leasing. E depois de todos os pagamentos dos credores, era estimado que o caixa remanescente da empresa em 2032 seria equivalente a 55 milhões de reais. No entanto, o plano de recuperação judicial ele foi sendo alterado ao longo das negociações, e essas alterações nunca foram refletidas no laudo de viabilidade. O Grupo Chain nunca apresentou versões atualizadas desse laudo, e, de um modo geral, a gente percebe que isso acontece muito nas recuperações judiciais. São feitas várias alterações ao longo das negociações com os credores, e o laudo de viabilidade, muitas vezes, que é utilizado, é aquele apresentado com a primeira minuta do plano, e muitas vezes o plano que é aprovado não tem nenhuma relação com aquele que foi apresentado inicialmente, então o laudo de viabilidade não reflete a realidade. E naquela oportunidade, no caso da Chain, a Tendências destacou 4 principais eventos que teriam modificado as premissas do plano e não estavam refletidas no laudo apresentado. A primeira delas é a questão das dívidas tributárias. O plano tinha como premissa que existia uma dívida tributária de mais ou menos 53 milhões de dólares, o equivalente a 160 milhões de reais, e isso foi utilizado como referência para a elaboração do laudo. Só que existiam 2 medidas cautelares ajuizadas pela União com a cobrança de um crédito de 4 bilhões de reais. Então, destoava bastante do valor previsto inicialmente nesse laudo e no plano, e havia ainda a possibilidade de bloqueio dos recebíveis do Vitória para pagamento das obrigações fiscais. Com o bloqueio dos recebíveis do Vitória, os pagamentos dos credores não aconteceriam. Segundo ponto, a questão do pagamento de incentivos. O laudo e o primeiro plano também tinham como premissa o recebimento de pagamento de incentivos num montante mínimo de 80 milhões de dólares, em razão dos acordos para que fossem tomadas as ações necessárias para a venda dos navios Sertão, Cerrado e Lancer. No entanto, essa premissa não seria aplicável no plano aprovado, porque 2 dos 3 navios considerados, que eram os únicos que possuíam valor de mercado, foram tomados legalmente por credores. E só restava o navio Lancer em posse do grupo. Terceiro ponto, a questão da classificação dos credores. A relação de credores elaborada pela Chain não listava o Mizuho e o Trentiá como detentores de créditos com garantia real, e isso sofreu alteração pela lista de credores elaborada pela administradora judicial. E, mesmo assim, não houve alterações nos indexadores, prazos e condições de pagamento de cada classe. E, por fim, a questão da rescisão e ou renovação do contrato do Vitória. Existia realmente a possibilidade da rescisão do contrato antes mesmo de 2020, e isso colocaria a Chain num déficit de recursos para a quitação dessas obrigações em mais ou menos 5,7 bilhões de reais,
E ainda que, mesmo que o contrato não fosse rescindido e fosse renovado, a probabilidade dele ser renovado nas mesmas condições estabelecidas em 2007 era muito pequena, porque o cenário petroleiro naquela época era muito mais vantajoso, e isso também impactaria diretamente no caixa da companhia, e teria um déficit de recursos acumulados em 1,3 bilhões lá em 2032. Nesse slide, a gente tem em cima, na primeira figura, um gráfico elaborado com o plano de recuperação judicial, que acompanha o laudo de viabilidade, que demonstra que eles realmente que eles entendiam que haveria um valor remanescente no caixa em aproximadamente 55 milhões. E embaixo, o fluxo de caixa ajustado conforme o plano votado. Percebe-se que, pelo parecer da Tendências, existiria esse déficit de recursos de 335 milhões para pagamento dos credores em 2032, e essa estimativa ainda deveria ser considerada conservadora, já que naquela época seria necessária a contratação ainda de empréstimos adicionais aos já existentes, isso ainda se o empréstimo fosse concedido, porque, como sabemos, é muito difícil conseguir dinheiro novo para uma empresa que está em recuperação judicial, e no caso da Chain ainda tinha um agravante que ela estava no foco da Operação Lava Jato. Bom, o que a Tendências demonstrou no lado dela é que em qualquer cenário, seja com a rescisão imediata do contrato, seja com a renovação em 2020, a empresa não teria condições financeiras de cumprir com as suas obrigações, o que atestaria a inviabilidade econômica financeira do plano e a impossibilidade de segmento das atividades das companhias. De qualquer forma, mesmo com essa juntada do parecer, o Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento, por 3 votos a 2, negou provimento ao recurso e manteve a decisão homologatória. Naquela oportunidade, o desembargador relator entendeu que existia uma ordem de prioridades a seguir. A primeira delas seria a preservação da empresa, seguida da garantia da atividade empresarial e a manutenção dos postos de trabalho, e por último, o pagamento dos credores. E, além disso, ele teria ressaltado que o Trentiá, assim como o juiz de primeira instância consignou, o Trentiá não teria demonstrado que, com a falência, a sua situação seria melhor. E, por mais que existisse realmente a possibilidade desse contrato não ser renovado em 2020, o contrato, naquele momento, possibilitava o cumprimento das obrigações assumidas no plano, a preservação dos empregos e pagamento dos salários dos empregados. Então, ainda que existisse uma posterior falência e que o contrato fosse rescindido ou não fosse renovado, teriam valido até então os recursos recebidos durante a recuperação judicial e já destinado ao pagamento dos credores. Então, como esse contrato ele ia pingando dinheiro no caixa da companhia, era melhor manter o contrato por um tempo e garantir pagamento de funcionários, manutenção de emprego e o início do pagamento dos credores, pelo menos os trabalhistas. O tribunal entendeu que seria melhor manter o contrato naquele momento e que ainda por cima existia o agravante de que uma falência não teria bens suficientes para fazer frente ao passivo da companhia, então os credores estariam numa situação muito pior. Bom, um dos principais eventos pós-homologação do plano de recuperação judicial foi, sem dúvidas, a perda dos contratos referentes ao navio Vitória 10.000. O que aconteceu? Em outubro de 2016, a Petrobras tentou rescindir o contrato de leasing, alegando inadimplemento parcial do Grupo Chain. E era justamente por meio desse contrato de leasing que a Chain estaria financiando a aquisição do navio Vitória. Em resposta, como consequência disso, a Chain, ela foi aos autos da recuperação judicial, alegando que o contrato do Vitória 10.000 era essencial ao seu surgimento e ao pagamento dos credores, como a Andressa explicou anteriormente. E, em segundo lugar, que a mora, ela existia, a Chain reconhecia que estava em mora, mas que essa mora ela era justificável, ela era decorrente do processo de docagem de junho de 2016. Esse processo ele estaria previsto nos contratos, celebrado entre as partes, e
e que, na verdade, ele era referente a um período de 30 dias em que o navio Vitória ele ficaria sem operação. E por conta desses 30 dias sem operação, a Chain teria recebido montantes inferiores aos de costume pela Petrobras no âmbito da prestação de serviços. Por conta desses pagamentos inferiores ao de costume, a Chain teria inadimplido com a parcela do contrato de leasing. Então, nesse sentido, a Chain alegou que a mora seria justificável. Bom, o juízo, em um primeiro momento, ele entendeu pela manutenção do contrato de leasing. No caso, ele entendeu que a mora, apesar de ser incontroversa, ela era justificável em razão do processo de docagem, conforme explicado pela Chain, e 2, que ela não era exorbitante, já que a Chain teria pago parte do valor nos dias anteriores e pagaria parte do montante em aberto mediante valores que estavam depositados judicialmente e que estariam aguardando somente o levantamento. Bom, apesar de serem hipóteses distintas, aqui vale mencionar que existem outros casos em que juízos da recuperação judicial eles impediram a rescisão de contratos. Aqui a gente separou o caso do grupo OI e do grupo OAS, em que o juízo da recuperação judicial ele analisou a cláusula resolutiva expressa prevista no artigo 474 do Código Civil, que elege como condição, nesses dois casos, elegia como condição o ajuizamento da recuperação judicial e entendeu pela impossibilidade da rescisão dos contratos. Bom, dando seguimento aqui, né? Depois dessa decisão do juízo da recuperação judicial, as partes elas realizaram uma audiência de conciliação e houve uma tentativa de composição. A Chain ela fez uma proposta de acordo à Petrobras. A Petrobras rejeitou a proposta de acordo em razão do envolvimento da Chain na operação da Lava Jato. No caso, a Petrobras ela alegou que o contrato de prestação de serviços ele teria sido celebrado por meio de atos ilícitos. Então, por esse motivo, ela rejeitou a proposta. Bom, depois dessa rejeição, né, a Petrobras de Venezuela, que era a contratante original do contrato de prestação de serviços, ela declarou como nulo esse contrato e, logo em seguida, a Petrobras também rescindiu o contrato de leasing com base na declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços. Em razão disso, o Grupo Chain ele ajuizou um incidente processual em que a Chain alegava que estaria cooperando com as investigações referentes à Operação Lava Jato e teria, inclusive, celebrado um memorando de entendimentos com a Controladoria Geral da União e com a Advocacia Geral da União e que esse acordo daria que ele poderia ocasionar na celebração de um acordo de leniência e que, portanto, em razão da cooperação e da celebração desse memorando, no qual a Petrobras estaria ciente, a Petrobras estaria impossibilitada de sancionar as recuperandas e a nulidade do contrato de prestação de serviço e a rescisão do contrato de leasing seriam formas de sanção. E, além disso, o Grupo Chain também alegou que a Petrobras de Venezuela, que era a contratante original, ela seria parte ilegítima para declarar a rescisão do contrato. Bom, analisado toda a situação e todas as alegações das partes, o juízo da recuperação judicial ele acabou por indeferir o pedido das recuperandas. No caso, apesar da existência de cláusulas arbitrais, o juízo ele entendeu que era competente para julgar o feito em razão da matéria dizer respeito ao patrimônio e ao interesse das recuperandas, mas no mérito ele reconheceu a nulidade e a rescisão dos contratos, porque entendeu que na verdade o contrato de prestação de serviço teria sido de fato celebrado mediante atos ilícitos. É importante destacar que nesse momento já havia sido proferida uma decisão na esfera penal. Diante disso, com base no artigo
com base no artigo do Código Civil, que diz que o negócio jurídico é ilícito se o seu motivo determinante, que o negócio jurídico ele é nulo se o seu motivo determinante for ilícito, o juízo ele entendeu que seria nulo e que o memorando de entendimento celebrado pela Chain não teria força para revogar essa disposição legal. Então, a partir desse momento, a Chain, de fato, perdeu os contratos referentes ao navio Vitória. Bom, passo a palavra agora para o Hernani. Bom dia a todos novamente. Tendo sido destrinchadas as principais discussões do processo de recuperação judicial, nós passamos agora à análise da convolução do processo em falência, principalmente a partir dos seguintes questionamentos. Quais foram as principais razões para o descumprimento do plano e a convolução da recuperação judicial em falência? Se houve uma demora excessiva para a decretação de quebra? Qual é o status atual do processo de falência e quais são as proposições legislativas para o aperfeiçoamento do Instituto? Bem, como já comentado anteriormente, a recuperação judicial do Grupo Chain foi concedida em 21 de março de 2016, não obstante a ressalva de alguns credores quanto à inviabilidade do plano de recuperação judicial que havia sido homologado. Logo após a decisão que concedeu a recuperação judicial ao Grupo Chain, como já foi destacado pela Andressa, o TRANT-A, o Sindicato dos Bancos, ajuizou um agravo instrumento visando a reversão da decisão que anulou o seu voto pela tese de abuso de voto, conseguindo um efeito suspensivo que suspendeu o cumprimento do plano de recuperação judicial. Assim, um pouco tempo após a decisão que concedeu a recuperação judicial ao Grupo Chain, o cumprimento do plano foi suspenso, tendo sido retornado tão somente quando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou o agravo instrumento do TRANT-A pelo não provimento. Assim, houve a retomada dos pagamentos previstos no plano, sendo que a partir do segundo semestre de 2017, já tendo sido anulado o contrato da sonda Vitória 10.000 junto à Petrobras, nós percebemos sucessivas petições de credores e intimações das recuperandas para a comprovação dos pagamentos que haviam supostamente vencidos. E uma das últimas manifestações da administração judicial antes da convolução da recuperação judicial em falência, nós vemos que até o final de fevereiro de 2018 havia uma dívida vencida e não paga de aproximadamente 30 milhões de reais, e a maioria dela correspondente a dívidas trabalhistas, seja ela referente aos credores que informaram os seus dados bancários, tanto também aos credores trabalhistas que não informaram os dados bancários, e até então as recuperandas haviam feito o pagamento de aproximadamente 33 milhões de reais dos créditos previstos no plano. Ou seja, até o final de fevereiro de 2018, os recuperandos conseguiram adimplir aproximadamente metade dos pagamentos que haviam sido previstos. Diante do descumprimento do plano de recuperação judicial, foi convolada a recuperação judicial em falência em 1º de março de 2018, tendo o juízo afirmado que o Instituto da Recuperação Judicial não poderia servir à preservação de empresas e de atividades que se mostraram inviáveis. Contra essa decisão, o Grupo Chain interpôs um agravo instrumento, visando a reversão da convolução em falência, basicamente sob 2 argumentos. O primeiro é que ainda estava pendente de julgamento o agravo instrumento contra a decisão que havia determinado a nulidade do contrato da sonda Vitória 10.000, ou seja, se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revertesse aquela decisão e o Grupo Chain voltasse a operar com a sonda, o cumprimento do plano de recuperação judicial seria viável, e o segundo argumento seria uma busca por outros empreendimentos e a expectativa de recebimento de mais de 100 milhões de reais. O efeito suspensivo a esse recurso foi negado, também o provimento foi negado, sob o argumento de que não poderia ser imputado ao Poder Judiciário a inviabilidade das empresas que até então estavam em recuperação judicial, e também restou afirmada a inviabilidade da atividade diante da perda do principal contrato do Grupo Chain, que era o da sonda Vitória. Diante disso, é válido fazer um questionamento se houve ou não uma demora excessiva para a convolução da recuperação judicial em falência, considerando que o contrato da sonda Vitória, que lastreava basicamente todo o cumprimento do plano de recuperação judicial, essa nulidade foi determinada em julho de 2017 e a convolução em falência foi decidida somente em 1º de março de 2018. Em que pese esse questionamento, de fato,
não haviam bens a ser arrecadados pela administração judicial em uma possível falência, e também havia, como o Grupo Chain destacou no seu agravo instrumento, a pendência do julgamento do agravo instrumento contra a nulidade do contrato da ação da Vitória. Mas fica o questionamento. Após a unificação das 4 falências compostas por empresas do Grupo Chain, o passivo global consiste em aproximadamente 10 bilhões de reais, destacando que quando da concessão na recuperação judicial o passivo era de 4 bilhões, ou seja, houve um acréscimo considerável à dívida até então sujeita à recuperação judicial, principalmente a partir da inclusão da dívida tributária superior a 4 bilhões de reais e dos débitos extraconcursais. Até junho de 2020, até junho desse ano, a administração judicial conseguiu arrecadar 155 bens imóveis, ou teve conhecimento de 155 bens imóveis e 346 bens móveis. A maioria dos bens imóveis, como a gente consegue ver nesse quadro, ainda não conseguiu ser vendida e a maioria dos bens móveis já foi alienada. Atualmente, a massa falida possui 23 milhões de reais em conta bancária e é válido destacar aqui que o juízo falimentar, em atenção às consequências da pandemia do novo coronavírus, determinou o rateio provisório desse valor aos credores trabalhistas com vistas a minimizar justamente os efeitos socioeconômicos das medidas de combate à pandemia. A administração judicial informou que o caixa da massa falida não possibilitava esse rateio provisório aos credores trabalhistas e era possível tão somente o rateio provisório aos credores extraconcursais, que atualmente somam 9 milhões e meio de reais. Aproveitando o ensejo e a iminência da votação dos projetos de lei que abordam ao que visam alterações na Lei 11.101, nós finalizamos a apresentação com algumas modificações inerentes ao procedimento da falência, destacando aqui que, mesmo com um projeto de lei, ainda se mantém um regime dualista do enfrentamento à crise da empresa e não um regime unitário, conforme outros países assim dispõem, e também como já sustentado pela própria doutrina, destacando aqui a tese de doutorado da professora Adriana Pugliese. A primeira modificação que a gente destaca é um prazo para alienação do ativo pela administração judicial. Então, com a modificação no artigo 22, inciso 3, a linha J, a administração judicial terá um prazo de 180 dias para proceder a toda a alienação do ativo, contado da data da juntada do auto de arrecadação aos autos, sob pena de destituição da administração judicial, salvo por impossibilidade fundamentada reconhecida pelo juiz. Nós também destacamos aqui um menor prazo para a extinção das obrigações do falido. Então, a extinção das obrigações do falido poderá ser determinada mediante o pagamento de 25% dos créditos quirografários, podendo o falido complementar o valor, e não mais 50%. Poderá também ser extinta mediante o decurso do prazo de 3 anos contados da decretação da falência, e não mais 5 anos do encerramento. E o encerramento da falência também passará a ser uma causa de extinção das obrigações do falido. Destacamos também que o leilão eletrônico também será uma das modalidades de alienação de ativos prevista em lei. A alteração também atualmente posta prevê um valor de alienação dos ativos, em primeira chamada pelo valor mínimo de avaliação, em segunda chamada por no mínimo 50% do valor de avaliação do bem, e em terceira chamada por qualquer preço, tendo a lei previsto expressamente que não será considerado o conceito de preço vil, ou seja, a administração judicial poderá alienar os bens componentes do seu ativo por qualquer valor. E, por fim, uma alteração que também alberga os processos de recuperação judicial, mas também será interessante para os processos de falência, que é a obrigatoriedade da administração judicial manter um endereço eletrônico, um site, com informações atualizadas sobre os processos de falência e recuperação judicial. Essa alteração, com certeza, dará maior publicidade, inclusive, à alienação dos ativos pela massa falida, e, com isso, poderá ensejar uma maior participação de interessados em adquirir os ativos e os bens componentes da massa. Mais uma vez, nós agradecemos à diretoria da TMA Brasil, na pessoa dos doutores Fábio e Márcia. Nós agradecemos aos nossos mentores, Luciana e Rafael,
a todos os demais membros do grupo e à audiência que nos acompanhou até aqui. Com isso, eu devolvo a palavra ao Dr. Fábio Rosas para que faça as considerações finais e eventuais perguntas. Muito bem, ótimo, gente. Agradeço ao empenho de todos. Realmente a apresentação ficou excelente, didática, e devo elogiar porque vocês ficaram cravados em 1h30. Parabéns. Olha, realmente acho que foi o primeiro grupo que conseguiu cravar o horário aqui que a gente precisa observar, porque infelizmente temos limitações, inclusive para o streaming, né? Enfim, apesar da interrupção que a gente teve, só avisar todo mundo que isso vai ficar disponível, gravado e disponível também no nosso canal do YouTube. E eu vou pedir, eu acho que, bom, excelente, o tema eu acho que esse caso, não à toa, ele foi um dos escolhidos esse ano a dedo pelo comitê NextGen, também fazendo a referência a Márcia Iag, que também é a coordenadora do comitê, e a todo mundo que participa do comitê. Realmente ele é completo, né? Ele teve, acho que todas as fases, todas as discussões relevantes, e talvez ele tenha inaugurado até algumas discussões mais profundas sobre conflito de interesses, abusividade no voto, né? Foi das pedras aí, né? Dos milestones, como se fala fora, e muito relevantes em algumas discussões que ainda não se concluíram, né? Na verdade, só se iniciaram. Então, essa fora a consolidação substancial e processual, enfim. Então, esse caso, e acabou até por infortúnio, mas que é uma possibilidade, a gente tem que entender os porquês, né, da recuperação ter sido aprovada e depois ter sido convertido, ter sido convolado em falência. Acho que um dos pontos principais foi justamente a questão dos contratos, né, e o conteúdo, a atividade operacional, né, que infelizmente que precisa dar base a qualquer reestruturação ou recuperação judicial. Eu vou pedir para a Lu, e essa foi, se a gente pode fazer 1 minuto aqui de uma questão, a gente já está encerrando, mas talvez assim a questão que permeou aqui, todos elogiaram, parabéns. A questão que veio da nossa audiência de hoje foi mais em relação aos contratos, né, da Petrobras. Eu acho que se der para fazer, eu vou pedir para a Lu direcionar a pergunta, e acho que foi a Isa, né, que comentou mais sobre os contratos, mas assim, se fosse fazer um wrap-up, né, porque no final a substância econômica, a gente pode fazer a melhor recuperação, a melhor reestruturação do mundo, o melhor processo do mundo, as melhores decisões judiciais do mundo, mas se não tiver substrato econômico, né, a gente talvez tenha sido essa a grande lição do caso, né, o substrato econômico e a operacional, enfim, é que vai ditar o efetivo resultado, né, de todo o processo que a gente tem de recuperação no Brasil, né? Quer direcionar, Lu, se der para a gente resumir, né, a pergunta? Eu acho que foi das razões e os motivos. Eu acho que a dúvida é quanto à conclusão do tribunal, né? Isso, eu acho que a pergunta é para a Isabela, né? Isabela, esse foi o seu foco, então acho que convém que você direcione esse ponto. Acho que ficou uma dúvida aí se como os contratos foram rescindidos ou não, e por quê. Bom, vou procurar responder da melhor forma possível. Os contratos das 5 sondas, né, com exceção do Vitória, eles foram rescindidos pela Petrobras em razão da paralisação da prestação de serviços e do retorno das sondas à costa, então não foi por conta de uma cláusula resolutiva expressa. E nesses casos, os contratos eles tinham cláusulas arbitrais. Então, até onde a gente tenha conseguido averiguar, a questão não foi levada para o juízo da recuperação judicial, ao contrário do contrato do Vitória 10.000, que o juízo ele entendeu ser competente naquele caso específico e entendeu que a declaração de nulidade naquele caso estava correta por conta dos atos que levaram à celebração dessa avença em especial.
Mais uma vez confirma, né, que, enfim, o substrato econômico, né, e eu vou pedir as palavras finais. O Lu e Rafael, acho que podem também fazer um wrap-up final, né? Essa é a minha impressão do caso, de que, né, no final, o substrato econômico, grandes discussões, né, irrelevantíssimas como precedente, mas o substrato econômico é essencial. Senão, podemos fazer a melhor recuperação do mundo, mas ela vai acabar não frutífera. Lu, Rafael? Oi. Eu acho que, sobre o ponto de vista econômico, o Rafael é mais qualificado do que eu para falar, né? Eu só queria realmente aproveitar essas palavras para encorajar, né, as pessoas que estão assistindo, aos jovens que participem do programa, porque realmente é muito bacana, você tem a oportunidade de conhecer gente nova, de se aproximar, você forma um grupo, isso une as pessoas, abre seus horizontes, cria relacionamentos. Então, realmente, eu sei que às vezes a gente hesita, né, em entrar num grupo desse, numa tarefa, porque todo mundo tem muito trabalho, já tem muitas preocupações, estudo e tal, mas realmente eu queria encorajar, porque para mim já foi muito legal relembrar o caso, tudo que aconteceu, ter contato com essas pessoas, profissionais excelentes, meninos dedicados. Então, eu acho que é muito bacana, queria encorajar, queria agradecer a eles que tanto se esforçaram, que treinaram, que, né, tentaram aprimorar a apresentação e foram incansáveis realmente nesse ponto. Fiquei muito orgulhosa, assim, se pode se dizer, orgulhosa, né, e feliz por isso. E agradecer ao Rafael, principalmente, porque acho que foi uma dupla excelente. Quando eu estava mais assoberbada, ele estava mais disponível. Eu acho que a gente conseguiu aí, de alguma forma, atender as necessidades do grupo. E a TMA, obviamente, não preciso nem agradecer ao Fábio, que, como eu digo, é um cara muito bacana, além de excelente profissional, ele é muito bacana. Com relação ao caso, eu acho que é isso, Fábio. Do ponto de vista, é um caso muito rico, né, em questões jurídicas, então foi muito difícil selecionar o que falar, o grupo teve, né, esse cuidado com o tempo, mas porque justamente tem muita coisa para dizer, a ideia da apresentação foi ser um guia para vocês, então tem dados de recursos para que vocês possam buscar essas decisões e se aprimorar, né? Então o grupo teve esse cuidado de tentar deixar para vocês um roteiro, né? E é isso, eu só queria agradecer, né, a TMA, a todos vocês, e realmente encorajá-los a participarem. Mandem e-mail para a Grazi, quem quiser participar o ano que vem, né, que eu imagino que o próximo grupo será o ano que vem, já se antecipe, reserve seu lugar, entendeu? Para que você possa também participar dessa iniciativa. Legal. Acho que só complementando o que a Lu falou aqui, depois de todos os agradecimentos, acho que esse caso é um caso interessantíssimo pelo nível de complexidade, não só processual, mas nível de complexidade, um pouco do que o Fábio mencionou agora, da realidade de uma empresa que passou por um momento de grandes mudanças, seja no arcabouço aqui econômico, financeiro, de preço de commodity, mas também teve uma lava-jato, depois perde seu principal, tem seu principal ativo impedido, né, de uma geração de caixa. Então, foi um caso bastante complexo e bastante vivo ao decorrer de todo o processo, né? E também depois a convolução da falência, que é um negócio interessante também. A gente tem discutido pouco isso, temos que discutir um pouco mais. Eu acho que não foi colocado pelo grupo aqui, tem algumas alterações da lei que vão trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de holofote para essa discussão, para esse tema. Eu acho que a gente tem muito aqui a crescer, né, com essa discussão aqui como grupo. Eu acho que o trabalho que o grupo fez aqui foi um trabalho espetacular. A gente sabia que ia ser um grande desafio desde o princípio. Esse caso é um caso antigo, apesar de bem documentado. Eu acho que o grande desafio foi como construir um caso, né, e apresentar um caso complexo em pouco tempo, de forma didática, né, mas abordando os pontos principais que fosse passado para todo mundo aqui, com viés muito mais de questionamentos, estava funcionando da forma correta e como a gente poderia ter feito melhor o caso. Eu acho que isso aqui foi cumprido, né, com bastante sucesso pelo grupo. Então, de novo, agradecer a todo mundo aqui que participou, a TMA, todos os integrantes do grupo, a Lu, né, acho que foi muito, de fato, a dinâmica foi muito interessante de trabalho com o grupo, mas principalmente o esforço do grupo em ter criado um material tão rico, um material tão conclusivo e questionador ao mesmo tempo, né, nesse pouco tempo, num caso tão complexo como foi esse. Tá? Então, acho que são essas minhas palavras aí, Fábio. Ótimo.
Obrigado, Rafael. Obrigado, Lu. Obrigado a todos. Carol, Hernani, Bruno, Isabela, Andressa, Fábio. Parabéns pelo trabalho e vamos continuar. Convido todos, como a Lu já convidou, a acompanhar esse ano também, ainda as próximas apresentações e participar o ano que vem. Obrigado, gente. Um abraço. Bom dia. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.